Olá pessoal, eu me chamo Roberto da Costa, sou especialista em cirurgia e ortodontia e venho hoje compartilhar com vocês mais um tratamento de um caso desafiador e complexo envolvendo a mordida aberta esquelética que tinha indicação de cirurgia ortognática, mas que nós acabamos tratando sem cirurgia. Avaliando a paciente clinicamente, nós observamos a mordida aberta anterior, bem como mordida cruzada posterior, ambas de origem esquelética, desalinhamento, desnivelamento e também o hábito de interposição lingual com deglutição atípica. A oclusão é uma oclusão de classe dentária, bilateral, e avaliando a paciente do ponto de vista facial, nós observamos então uma dificuldade de selamento passivo dos lábios, bem como excesso vertical da maxila, num lábio fino e curto, além de um arquétipo dólico facial, uma paciente vertical com o terço inferior da face aumentado, uma grande retrusão maxilar, a gente pode perceber aqui a deficiência maxilozigomática, gerando um perfil como se fosse uma pseudoclasse 3. Tá? Diante, então, das dificuldades desse caso, seria um caso para cirurgia ortognática? Com toda certeza, sim. Porém, diante do contexto da paciente, nós acabamos tratando sem cirurgia. Qual foi, então, o nosso planejamento? Inicialmente, por ser uma paciente com mordida aberta, classe 1 dentária e com dificuldade de selamento labial, nós planejamos extrações de 4 pré-molares, além das extrações dos terceiros molares. Disjunção da maxila, uso de ancoragens e, ao final, a aplicação de toxina botulínica no lábio superior para suavizar e minimizar o sorriso gengival. Eu vou compartilhar com vocês o planejamento, a execução, compartilhar também um erro de diagnóstico e que a gente teve e também depois o reparo, bem como a finalização e o acompanhamento de um ano pós-tratamento. Então, o que nós fizemos? Montamos o aparelho, fizemos uma colagem um pouco mais cervical, para nos auxiliar no fechamento dessa mordida durante o alinhamento e nivelamento, e já instalamos mini implantes nas proximais dos primeiros molares superiores, para fazer então a intrusão de molares e, consequentemente, fechamento da mordida aberta anterior. Percebam que nós instalamos esses mini implantes não tão apicalmente, tá? E que foi um dos erros que depois nós vamos comentar. Mas basicamente iniciamos o alinhamento e nivelamento, não colamos os brackets nos pré-molares e iniciamos a planificação dos arcos. Instalamos educadores linguais na maxila e na mandíbula, na palatina dos incisivos. E aqui já numa fase com os arcos planos, a gente documentou o caso novamente e percebeu um erro de diagnóstico. A paciente com um sorriso gengival, com excesso vertical maxilar, com esse lábio curto e fino, seria um desastre se nós fizéssemos extrações de 4 pré-molares. Então, nesse momento, nós documentamos, replanejamos o caso e decidimos incluir então os pré-molares em ambos os arcos, alinhar, nivelar novamente. Nesse momento aqui nós já instalamos mini implantes, tanto no buccal shelf, bilateralmente, quanto na crista infrazigomática, em ambos os lados, para auxiliar na mecânica. Qual foi a mecânica? Intrusão de molares superiores e inferiores e retração de todo o arco inferior. Aqui percebam que o paciente já apresentava uma necessidade de distalização da arcada mandibular, que foi feita com apoio então nos mini implantes extra-alveolares. Aqui mostrando os mini implantes na crista infrazigomática, radiografias. E aqui a mordida já numa fase avançada de fechamento. Percebam nesse momento que nós iniciamos a intrusão de molares, as cadeias passam pelos molares e vão até o mini implante, e na região anterior vai até a região dos hooks, bilateralmente.
Percebam nesse momento que a biomecânica ela se dá, né? Distalizando a arcada inferior, ao mesmo tempo que a gente intrui tanto molares superiores quanto molares inferiores. Na arcada superior, essa intrusão vai gerar uma rotação horária do plano maxilar, com extrusão de incisivos, né, nos auxiliando no fechamento da mordida aberta. E na arcada inferior, essa intrusão de molares vai rotacionar o plano mandibular no sentido anti-horário, de modo também a provocar uma extrusão anterior, contribuindo também para o fechamento da mordida. Reparem numa visão de 45 graus, a mordida praticamente fechada, linhas médias dentárias coincidentes, e aqui já numa fase de intercuspidação. Caso finalizado, com 2 anos e meio de tratamento, guia anterior imediata, trespasse vertical corrigido, chave de canino, chave de molar, equilíbrio oclusal bilateral, linhas médias dentárias coincidentes, arcos coordenados, ausência de apinhamentos, e aqui com a instalação da placa de Hawley, nesse caso com grade lingual. E essa placa vai ser usada 24 horas por dia, sendo removida apenas para higienização e para alimentação. Repare então no pré e no pós, bilateralmente. Deixa eu tirar aqui a minha imagem. Pré e pós, numa visão 45 graus. Vista oclusal, contenção reta. E aqui percebam a melhoria no sentido vertical, né, com uma leve diminuição do terço inferior da face. A diminuição do sorriso gengival ela se deu pela toxina botulínica, tá? Infelizmente, por ser um caso cirúrgico, com excesso vertical de maxila, nós não temos condições de melhorar esse sorriso gengival, a menos que se use então técnicas coadjuvantes, né, e temporárias, como é o caso da toxina. Reparem na melhoria do perfil, né, pré e pós, aqui mostrando a rotação então dos planos maxilares e mandibulares, fechando a mordida aberta, melhorando a passividade dos lábios. Um outro detalhe é que é uma paciente que já apresentava áreas de reabsorções radiculares nas regiões de premolares e que elas se mantiveram estáveis durante o tratamento. E aqui o controle 12 meses após a remoção do aparelho. Percebam a estabilidade do caso. E aqui um comparativo do perfil, né, pré e pós. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe com seus colegas, deixe um like, se inscreva no canal e ative as notificações. Muito obrigado e até o próximo vídeo.